Eu vinha no caminho a pensar o que é que se pode dizer perante aquilo que se viveu há 2 anos e aquilo que se vive hoje. E vou deixar falar, por pouco tempo, o meu coração. Em primeiro lugar, memória. Memória. Não se esquece ninguém daquilo que foi vivido naqueles dias de outubro de 2017. Não se esquece, está na memória de todas e de todos, a homenagem devida àquelas e àqueles que partiram cedo demais, deixando o convívio de todos nós. Está na nossa memória o desgosto dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, de todos os que acompanharam aqueles momentos, e também a privação que a tragédia trouxe consigo. Não se apaga da nossa memória os sacrifícios pessoais, os sacrifícios patrimoniais, os sacrifícios coletivos que atingiram tantas comunidades. Não se apaga da nossa memória a solidariedade que houve de imediato naqueles que tiveram de ajudar onde era possível, numa hora inesperada, manhã, tarde, noite, dias seguidos. As populações em primeiro lugar, mas depois também aqueles que na proteção civil deram o seu contributo, e foram muitos e de várias maneiras. Todos recordamos, todos saudamos, e ao olhar aqui à minha esquerda para as bombeiras e para os bombeiros, eu recordo de forma especial o seu contributo, a sua presença, a sua dedicação, sem limite, tal como a dedicação sem limite de muitas e muitos outros que nas horas difíceis estiveram presentes. Estiveram e ficaram o tempo necessário, porque não havia horários, porque não havia interesses pessoais, porque havia apenas a dedicação a uma causa que era de todos. Também não desaparece da nossa memória a onda de solidariedade que atravessou o país. E que atravessou o país, que já tinha sido surpreendido e fustigado 3 meses antes por um choque que se voltava a repetir de forma igualmente inesperada e igualmente despertando aquilo que os portugueses sempre têm, que é a capacidade de estar com os outros, de entender os outros, de sofrer com os outros e de ajudar os outros. Mas essa onda foi para além das fronteiras de Portugal. Temos aqui um exemplo, porque chegou lá fora às comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo, mas chegou também a outros que não eram portugueses, que não são portugueses, como é o caso de um benfeitor chinês desta obra. Todos sentiram que estavam a ser chamados a dar uma ajuda, pequenina que fosse, para reconstruir o que tinha sido destruído. Nós temos esta memória e homenageamos todos aqueles que estão ligados a essa memória. Não os podemos esquecer. E logo aí começou uma aventura. A aventura de começar de novo. Começar de novo. Houve pessoas e houve famílias que começaram a sua vida de novo. Nas casas,
nas empresas, nas terras, naquilo que tinham e deixaram de ter. Eles e os vizinhos e os amigos e os membros da mesma comunidade ou de comunidades próximas. E começou uma aventura. Passaram 2 anos e é uma aventura que mobilizou muitas portuguesas e muitos portugueses. Foi difícil, foi difícil. Houve concursos. As regras não podiam chegar para todos os que necessitavam. Não permitiam. E houve uns que viram um caminho abrir-se mais rápido e outros não. E desesperaram e angustiaram-se. E uns foram começando a refazer a vida e outros não. Demoraram um tempo a refazer. Estão ainda a refazer. Estão ainda a começar a refazer. Porque é fácil no papel. É fácil no papel refazer vidas. O difícil é refazê-las mesmo. Porque há pessoas que partiram e são insubstituíveis. E há outras que ficaram, mas que têm de ultrapassar aquilo que viveram e muitas vezes com idades em que isso é mais difícil, idades mais avançadas, e reiniciarem um caminho quando se consideravam já muito próximos do fim desse caminho. Sem a juventude, sem a energia, sem o dinamismo de outros tempos. E tudo isso foi feito, foi sendo feito. E há coisas que são lentas de fazer. É lento de fazer o repensar a floresta. É lento de fazer o reiniciar alguma atividade agrícola. É lento de fazer o pôr em velocidade normal aquilo que era a atividade de uma empresa, no comércio, na indústria. E é muito mais difícil de fazer o recomeçar a vida pessoal e a vida familiar e aquilo que é a vida comunitária. 2 anos parecem uma eternidade. Porque hoje é tudo tão rápido nas notícias. É rápido nas notícias, mas não é rápido na vida das pessoas. E há uma diferença entre o país nas notícias e o país na vida das pessoas. É uma diferença muito grande. Então é diferente o país nas leis e o país na vida das pessoas. Fazer uma lei demora tempo. Aplicar a lei, mudar a lei, corrigir a lei, fazer viver a lei, e ela chegar à vida do dia a dia, isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Aqui juntaram-se muitas boas vontades. Primeiro, das populações. Os que gostaram e os que não gostaram. Os que estão de acordo e os que não estão. Porque é assim que uma sociedade é. Não tem que estar todos de acordo com tudo. Os autarcas, com a sua dedicação. Os técnicos. Mas depois também os benfeitores. E aqui falaram 2 representantes dos benfeitores, podiam falar mais. Porque eles estão aqui, uns já foram homenageados, outros serão a seguir. E depois esses benfeitores anónimos da coleta que foi feita, dos contributos. E depois aqueles que lutaram, como o caso da Presidente da CCDR, do Centro, que todos os dias lutaram para que fosse possível obter meios internos, externos, europeus, para acorrer àquilo que era sempre muito mais do que os recursos disponíveis. E juntou-se tudo. E temos aqui um exemplo de como tudo junto, na força que só a união traz consigo, pode dar uma escola que é a mesma, mas é nova. É a mesma, mas é nova.
É a mesma? Corresponde à memória desta terra e desta gente. Dos que passaram pela escola. Os que tiveram os familiares aqui na escola. Tiveram os pais, os avós, os irmãos, os filhos, os sobrinhos, os netos. Ou têm, ou vão ter. E os muitos que no futuro representam a escola nova. A escola que está hoje a renascer. E eu acho que é um bom símbolo. É um bom símbolo para haver um sítio onde eu pudesse ir, hoje ou amanhã, para assinalar a memória de há 2 anos. Para agradecer a coragem e a solidariedade ao longo destes 2 anos. E ao mesmo tempo, sentir palpitar o futuro. Foi bom que a escolha fosse esta. Fossem Midões. E foi bom por uma razão pequena e uma razão grande. A razão pequena é para que se pudesse explicar que na vida todos nós temos pequenos gestos que fazemos, porque fazemos, que acabam por ser um contributo voluntário ou involuntário para uma causa muito maior. Não teve mérito rigorosamente nenhum o eu vir aqui a Midões há 2 anos. Eu vim fazer aquilo que, se pudessem, 10 milhões de portugueses teriam feito. E muitos fizeram ao longo destes 2 anos nas áreas das tragédias. Foi ir lá, foi passar por lá, foi ver, foi acompanhar, foi dar um aceno de solidariedade, foi dar um abraço de solidariedade. O meu abraço foi apenas o abraço que qualquer outro português ou portuguesa teria dado, tendo tido a oportunidade de aqui vir uma semana depois da tragédia. Foi só isso. Só isso. Não teve mérito rigorosamente nenhum. Eu fiz aquilo que um português, qualquer outro, podia ter feito, porque estavam todos a sentir aquilo. Todos, rigorosamente. E todos deram abraços à distância. Todos estavam a abraçar à distância. Uns puderam vir cá, outros não puderam, mas era como se tivessem vindo. Agora, a razão fundamental que me sinto feliz em termos de futuro por aqui estar é por ser uma escola. Por ser uma escola. Dir-me-ão, mas há coisas tão importantes. As casas são importantes. São, porque as pessoas vivem em casas. As terras são importantes, porque as pessoas vivem apegadas às suas terras. As empresas são importantes. São, porque elas ajudam a criar também riqueza para essas terras. Tudo isso é importante, mas não há nada mais importante na vida do que a educação. Mesmo a saúde supõe a educação para a saúde. Tudo. Mesmo resolver o problema destas mudanças de clima e os novos desafios que se colocam, mesmo isso exige que as pessoas saibam, compreendam, tenham forma de poder enfrentar os problemas. E só a educação pode dar. Esta escola é o símbolo do que há de mais importante no futuro do nosso país. E o mais importante são estas crianças. Não se vê tão depressa como se vê uma obra pública. Não se vê. Vê-se uma ponte rapidamente. Vê-se uma estrada rapidamente. Vê-se até uma habitação relativamente depressa. O efeito de uma escola só se vê daí a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Às vezes mais tarde do que o tempo que é necessário para se ver a árvore que se plantou em todo o seu esplendor. É plantada num dia
muitas árvores só atingem esse esplendor 30 anos depois. A educação é a melhor garantia de um futuro melhor. E estas crianças que aqui estão, vão ter um futuro melhor do que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Isso é bom. Eu gosto que os meus netos tenham um futuro melhor do que o meu. E do que já tiveram ou têm os filhos. E que os bisnetos tenham um futuro melhor. Isso é que é ter o país a avançar. E por isso, professora Beatriz, onde é que ela está? Já mudou de assento. Estava ali, pronto. Professora Beatriz, quando a professora me abraçou, e ao mesmo tempo abraçou-me, a midonense, abraçou-me a professora, abraçou-me a mulher, porque eu senti que ao mesmo tempo tudo se juntava, mas era muito também a professora, muito. Estava a abraçar em nome das crianças que são a razão de ser da sua vida. E hoje, professora, cá estamos, com a sua escola, que é a vossa escola, de pé, a olhar para o futuro. Isso é uma mensagem de esperança tão importante. É muito importante não esquecer. É muito importante aprender com as lições do passado. É muito importante perceber que só faz sentido vivermos para servirmos os outros. Nós existimos para servirmos os outros. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho. A nossa felicidade passa pelos outros. É feita pelos outros e para os outros. E aqui para muitos outros. Porque esta escola vai estar aberta para muitas e muitos outros que por cá vão passar. Eu termino agradecendo de forma especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia a sua emoção. O Sr. Presidente da Câmara controla melhor. Controla melhor. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, eu estava a ver que lhe dava qualquer coisa a meio do discurso. A meio do discurso. Bom. Mas é assim que as pessoas são. É assim e não mude. No dia que mudar, é porque já não serve para Presidente da Junta de Freguesia. Bom, para ser, tem que ser como é. Tem que ser como é. Sofre, sofre. Custa-lhe, custa-lhe. Emociona-se quando se lembra do que foi, emociona-se. Emociona-se quando olha para o futuro e vê o que vai ser, emociona-se. A sua emoção é a emoção de todos nós. Todos estamos emocionados com este momento. E eu aqui queria dizer-vos, em nome de todo o Portugal, que todo o Portugal certamente está emocionado e solidário com Midões. Muito obrigado.